Sabe aquele tema que ele é chatinho, mas sempre cai? É fontes do direito eleitoral, nosso tema de hoje, aqui nos 100 Dicas para o TSE. Eu sou Ricardo Torres, professor de Direito Eleitoral da casa, e já vou convidando a você para que faça inscrição no canal, tá aqui embaixo, e também para deixar o seu joinha, ele é muito importante para nós. Tá curtindo o projeto? Projeto legal, né? Todo dia rolando aqui uma série de dicas para você que está se preparando para o TSE unificado. E hoje eu vou falar de fontes. Quais são as fontes do direito eleitoral? Primeiro, o que é fonte? Veja, pessoal, fonte é o quê? Fonte nada mais é do que aquilo que dá origem. É o nascedouro do direito eleitoral, certo? A fonte máxima do direito eleitoral é a lei eleitoral, sem sombra de dúvidas. Mas existe aqui algumas classificações, né, de fontes que você precisa saber. Nós falamos em fontes materiais e formais, falamos em fontes primárias e secundárias, falamos em fontes diretas e indiretas, certo? Vamos explorar cada uma dessas fontes? Vamos lá. Quando nós olhamos aqui, primeiramente, para as fontes formais versus fontes materiais, o que você tem que ficar ligado? Tem que ficar ligado no seguinte, pessoal. A fonte formal nada mais é do que a norma jurídica, certo? É a norma consubstanciada na lei. Então, eu olho lá para o Código Eleitoral, eu olho lá para a Constituição, eu olho para a Lei de Inelegibilidades. São o quê? São fontes formais, certo? Então, a fonte formal nada mais é do que a norma. Agora, o mais legal é você entender o que é fonte material. Porque a fonte material é aquilo que é o início, é a fagulha, que irá depois gerar a fonte formal. Ou seja, envolve um conjunto de fatores que levarão ao surgimento dessa norma futura. Então, aqui nós temos o quê? Nós vamos colocar aqui como conjunto de fatores que precedem a norma. Ah, professor, não curti, porque eu não entendi muito bem. Veja, vai entender. Se eu tenho que a norma aqui de fonte material é o Código Eleitoral, é a lei, né, lei de inelegibilidades, por exemplo. Veja, essas normas elas não surgem do nada. Nós precisamos, para que essas normas possam vir a surgir, do quê? De algumas discussões, que nós tenhamos movimentação social, que nós tenhamos autores escrevendo sobre o tema em doutrina, ou seja, que isso seja fruto de algum tipo de debate para que a norma surja. Portanto, é aquilo que vai envolver discussões, movimentos sociais, doutrina, e que depois poderá virar normas, poderá se tornar eventualmente uma fonte formal. Beleza? Então, a primeira classificação já foi, tá? Nós temos agora uma segunda classificação aqui, que ela é fácil pra caramba, tá? Que envolve o quê? As fontes diretas versus fontes indiretas. Aí vejam só, as fontes diretas, como o nome já indica, pessoal, são aquelas que tratam de direito eleitoral diretamente. A função delas é falar sobre direito eleitoral, certo? Aí eu vou colocar direto exemplos, tá? Fontes diretas: lei das eleições, lei de inelegibilidades, lei dos partidos políticos, e assim vai. As fontes indiretas são aquelas que não tratam diretamente de direito eleitoral, mas que podem ser aplicadas ao direito eleitoral de forma subsidiária. Poxa, como exemplo aqui, nós temos o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil. Não são normas destinadas ao direito eleitoral, mas eventualmente ao direito eleitoral se aplicam. Perfeito? Legal. Eu disse que era simples, não era? Pois é. Mas agora o negócio vai ficar bacana. Por quê? Porque nós temos uma terceira classificação que trata das fontes primárias versus fontes secundárias. Olha que interessante, pessoal. Então, nós temos fontes do direito eleitoral que são fontes primárias. E do outro lado, nós temos fontes do direito eleitoral que são tidas como secundárias. Tá. O que seria isso, pessoal?
Fonte primária é aquela que decorre do poder constituinte. Quem tem a responsabilidade principal de editar as nossas normas? O Congresso Nacional. É ele que tem a competência para editar as normas de direito eleitoral. E aí o que ele faz? Vem Constituição, vem emenda constitucional, vem lá a lei das eleições e assim vai. Ou seja, né, são normas que decorrem do poder constituinte. Então, que decorrem do poder constituinte. Criam situações jurídicas, inovam, trazem situações jurídicas novas de direito eleitoral, certo? Agora, você sabe muito bem, e você aprende isso até mesmo porque leva lá na cabeça estudando direito eleitoral, que as normas que estão, por exemplo, na lei das eleições, elas não são suficientes para regrar todas as hipóteses. Nós precisamos muitas vezes de alguns tipos de regulamentos. E aí, para isso, surge o quê? Surgem normas secundárias que virão regulamentar as primárias. Então, as normas secundárias são normas tidas como regulamentares. Elas se prestam para interpretar. Elas se prestam para regulamentar. Elas complementam. Elas não podem criar situações jurídicas novas. Por quê? Porque elas não têm esta capacidade. Elas não decorrem do exercício do poder constituinte, mas sim decorrem lá de uma atividade, muitas vezes, do próprio TSE quando edita uma resolução. Por isso que, em termos de exemplo, quando eu falo de norma primária, eu vou pensar na lei de inelegibilidade, vou pensar na lei dos partidos políticos, vou pensar na lei das eleições. Ao passo que, quando eu falo de normas secundárias, eu vou pensar nas resoluções do TSE. Mas aí você, que é um pouco mais safo já, está com o seu estudo mais avançado, você vai dizer assim, professor, mas não tem uma discussão aqui em relação às normas do TSE? Tem, pessoal. Tem. Por quê? Como regra, e aí eu vou até apagar aqui o ponto de interrogação, porque na nossa vida não existe dúvida, mas sim certeza do assunto que você vai aprendendo, a regra é, as resoluções do TSE, elas são normas secundárias. Vou colocar na tela aqui, ó. Mas, excepcionalmente, podem ser primárias. Ou seja, elas podem vir a atuar aqui na função do poder constituinte originário. E quando isso, pessoal? Quando houver uma omissão do legislativo, certo? Quando houver uma omissão de quem teria essa prerrogativa. Se essa omissão ela se der, aí o TSE se reveste dessa função e vai lá e legisla. Foi o que aconteceu em relação à fidelidade partidária. Editou uma resolução, a 22.610, hoje nem mais existe, tratando sobre as hipóteses de desfiliação imotivada. Aí o Congresso ficou pé da vida, foi lá ele e alterou o artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos. Por quê? Porque como tinha uma omissão em que o parlamento não queria estabelecer limitações à filiação partidária, o TSE se mexeu e regulamentou direto a Constituição. Certo? Tela para você, normas primárias versus secundárias nessa tela, e aqui formais e materiais diretas e indiretas, e o assunto está dado. Curtiu? A gente se vê numa próxima dica. Até mais!